Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Satisfação em estar aqui novamente, em revê-los. Essa casa bendita, que eu não me canso de dizer todas as vezes que venho aqui. Essa troca de energia que eu sinto é sublime, né? Bom, espero que o estudo conduzido aqui essa noite possa contribuir um pouquinho, né, com cada um de vocês, nessa jornada evolutiva para todos nós, né? E começando aqui pela questão do Livro dos Espíritos, nós estamos na parte primeira das causas primárias, capítulo 4, do princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos. Então a questão que coube a mim aqui falar hoje é a 61. Kardec pergunta o seguinte: a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? E os espíritos respondem: a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. O que a gente pode tirar aqui de conclusão dessa resposta, né? Essa afirmação é central para a compreensão da visão espírita sobre a vida e a natureza dos seres vivos. Então, a matéria em si mesmo, na sua essência, seja nos corpos orgânicos, que compõem os animais e os seres humanos, ou inorgânicos, os minerais, por exemplo, é a mesma substância básica. No entanto, nos corpos orgânicos, há uma forma de organização molecular de energética que permite a manifestação do princípio vital, ou do espírito. A presença do princípio vital nos seres orgânicos implica na capacidade de sentir, de pensar, de evoluir espiritualmente e interagir conscientemente com o ambiente. Essa animalização da matéria nos corpos orgânicos está relacionada à presença da vida, à inteligência e à capacidade de desenvolver sentimentos e moralidade. Então eu acho que assim, fica claro a gente entender isso, né? O princípio, né, a molecular ou orgânico é o mesmo, né? O princípio da matéria é o mesmo para essa mesa, para o nosso corpo, né? Se a gente for pegar um super microscópio, puxar lá no fundo, nós vamos ver que o princípio ativo é o mesmo, né? A energia, né? Agora, a estrutura molecular, quando começamos a subir através da química aí, estrutura molecular de um corpo, né, orgânico, ele modifica-se para que possa receber o espírito, para que possa receber uma consciência, para que possa sentir, né, para que possa usar a inteligência, para que possa estudar, se desenvolver. O que não acontece com a matéria inorgânica. Tá claro? Pois bem, estamos no capítulo do Evangelho 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Hoje iremos falar aqui do item 9, do item 6 ao 9. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão nos reinos dos céus. O Evangelho, ele é vivo, né? A gente sempre que vai estudar um tema do Evangelho, seja ele num Evangelho do lar, num estudo casual, ou, e quando fazemos aqui, que precisamos aprofundar um pouco mais no assunto, para trazer esse estudo para a gente discutir aqui, a gente percebe que ele é vivo. Por que eu digo isso? Porque ele serve para qualquer tempo, ele é totalmente atemporal. Então os ensinamentos de Cristo, às vezes a gente pensa, eu já pensei assim no passado, nossa, mas há 2000 anos o mundo mudou, são outras pessoas, outros pensamentos, outras maneiras de pensar e de agir. Porém, nunca foi tão atual. Ele deixou esse presente, essa pérola para a gente, para a posteridade realmente. Talvez daqui a 300 anos, os seres que estarão aqui, se formos nós aqui reencarnados novamente, nós iremos olhar e estudar o Evangelho e falar, poxa vida, parece que ele escreveu ontem isso aqui, né? Então a gente tem que aproveitar, porque o Evangelho está sempre nos convidando, sempre. Qualquer assunto, qualquer tema que você lê, que você estuda,
é sempre um convite para uma reforma íntima, para trabalhar as nossas mazelas, os nossos maus sentimentos, para trabalhar o perdão, né? Para trabalhar o amor, a caridade. A gente sempre identifica isso. E de encontro com isso que eu falei, eu gostaria de dizer o seguinte, que quando a gente começa a estudar o Evangelho, né, de acordo com os capítulos, você percebe que existe um elo entre eles muito bem arquitetado por Kardec. O Evangelho ele é muito bem encaixado. Cada capítulo tem a sua importância, que ele deixa um elo para o próximo capítulo, e assim por diante, até que se conclua. É perfeito. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de pegar o Evangelho e estudar, percebam nas entrelinhas, nas pequenas palavras ali, que existe esse elo, existe essa ligação. E no capítulo 18, isso fica muito claro, né? Muitos chamados, poucos escolhidos. Então, por que será que muitos chamados e poucos escolhidos? O chamamento vem para quem começa a querer, a despertar para buscar o conhecimento de Cristo. Quando nós estamos passando por algum momento difícil em nossas vidas, a gente percebe, fica muito mais nítido que falta uma comunicação com Deus, com o divino, com a espiritualidade. Mas também quando estamos passando por momentos bons, temos que lembrar disso. E essa comunicação, essa busca pela palavra, essa busca por conhecimento, pelas benevolências, todas listadas por Cristo em todo o Evangelho, faz de nós que passamos da completa ignorância para que temos o conhecimento das palavras de Cristo, do que são boas ações, do que devemos fazer. Porém, os escolhidos são aqueles que irão agir, que irão tomar aquele conhecimento e realmente colocarão em prática aquilo. Porque às vezes, uma pessoa que simplesmente olha a Escritura e fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é um ser de tão bom coração, de uma alma tão sublime, que ele começa a aplicar aquilo. Ele não precisou estudar tanto, adquirir tanto conhecimento, mas a atitude dele valerá muito mais do que muitos religiosos que estudam, proferem palavras e só ficam naquilo. E as atitudes são totalmente contraditórias ao que eles proferem. Bom, nesse tópico, Mateus nos traz: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o adentrará quem faz a vontade do Pai, que está nos céus. Muitos irão dizer-me nesse dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Não expulsamos os demônios em seu nome? E não fizemos muitos milagres em seu nome? E então eu lhes direi em alta voz: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, pessoal, só para a gente esclarecer, são pessoas que refutam as leis divinas, as leis de Deus. Então existe uma diferença muito grande entre profissão de fé e a prática autêntica. Jesus, ao afirmar nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, aponta a distinção entre a profissão de fé verbal e uma prática autêntica. A mera repetição de palavras ou declaração pública de devoção não é suficiente para transformar um coração verdadeiro, uma alma verdadeira. E a gente tem exemplos, pessoal, no nosso dia a dia, né? Ao nosso redor, mas eu vou usar exemplos aqui, não vou citar nomes, obviamente aqui não é o caso, mas dos falsos profetas, que isso existe desde a antiguidade. Hoje encontramos inúmeras pessoas, inúmeros que se dizem profetas, entre aspas, né? Que proclamam fervorosamente a sua devoção religiosa,
mas suas atitudes são totalmente contraditórias ao que eles pregam. Então, líderes, aqui eu listei alguns, tá? Eu vou ler aqui. Líderes religiosos envolvidos em escândalos financeiros. A gente vê ao monte. Casos de abuso dentro de instituições religiosas. Televangelistas que lucram com a fé. Esses que se dizem evangelistas na televisão e pede para você vender as suas coisas em prol da religião, né? Políticos religiosos que são envolvidos em escândalos morais, comportamentos discriminatórios em nome da religião. Nós estamos vivendo uma situação no mundo, vocês todos devem saber, muito triste. No Oriente Médio existe uma guerra que não é de hoje. Israel conseguiu foi criado ali por volta de 47, 48, logo após a Segunda Guerra Mundial. E desde então, ocorre um conflito que eles dizem ser em nome de Alá, né? Ser em nome de Deus. E esse conflito sangrento, onde eles decapitam pessoas, jogam mísseis em outras cidades, destroem a vida de irmãos e não estão preocupados nem com o próprio povo deles, que está perdendo dia após dia seres humanos inocentes. Essas pessoas, eles matam em nome da fé, em nome da religião, ou em nome de Deus. Aonde que isso é coerente com os ensinamentos que Cristo deixou? Onde que se encaixa isso? Isso não tem nada a ver, pessoal, com fé, com religião. Isso sempre teve a ver com poder e ego. Simplesmente isso. Eles se dizem religiosos, proferem palavras religiosas, ficam de jejum, fazem todo o acervo religioso que eles participam, só que decapitam o seu próprio irmão. E não entendem que todos somos um perante Deus, essa energia cósmica universal, que tudo o que fazemos para o próximo retorna para nós mesmos. Então tudo que ele está fazendo, causando dor à humanidade e dor a esse povo, retorna ao povo dele mesmo, ou a eles mesmos, né? Além de contribuir energeticamente, negativamente, na parte energética, para o planeta. O planeta está triste. Isso eu estou citando a guerra lá, mas existem várias outras que a gente sabe que ocorrem, né? Mas aí a gente tem que sempre trazer, porque às vezes fica distante falar da guerra, do irmão há 2000 anos, né? Mas aí a gente tem que sempre trazer para nós. Quando a gente faz uma reflexão sobre o Evangelho, a gente sempre tem que trazer a nossa pessoa para o presente e entender aquilo, porque nós precisamos melhorar. A reforma começa conosco, não com o próximo. E aí, como a gente está se comportando, né, essa reflexão em nossas pregações do dia a dia, em nossas conversas cotidianas? Falamos sobre paz e nossa atitude é de vingança. Falamos sobre perdão, mas acumulamos desafetos. Somos contra a violência e a barbárie, mas torcemos por vencedores em duelos sangrentos. Preconizamos em nossa fala a caridade e o desapego, mas estamos cada dia mais ávidos pelos bens materiais. O caminho, ele é espinhoso, mas precisamos focar em melhorar sempre um pouquinho a cada dia. Então, quando eu estou aqui na frente, falando um tema que foi estudado, e falando tudo isso para vocês, pode vir aquele pensamento, fala, mas e ele? O que será que acontece na vida dele? Será que ele fala de fé, de paz, mas é um tirano dentro de casa? É uma pessoa má com os outros? Isso é uma coisa que eu tenho que refletir. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu tenho que fazer essa reflexão comigo e ver se realmente eu estou alinhado aos ensinamentos de Cristo. Então a gente tem que entender que a caminhada é nossa. Nós temos uma mania, isso é do ser humano, de sempre se comparar ao outro. Sempre a gente olha para o outro e fala, eu queria a vida dele,
A grama do vizinho é mais verde, né? A gente tem esse ditado. Eu queria a vida daquela pessoa. Ou eu não queria. Nossa, olha a vida do fulano, pelo amor de Deus, coitado, tá lá estrepado. Mas e a sua? E a sua, como é que tá? Né? Será que você é melhor hoje do que você era ontem? Ou que você era um mês atrás, 1 ano atrás, 2 anos, 10 anos? Será que a gente está fazendo essa reflexão? Será que o que a gente fala realmente é o que a gente está fazendo? Né? Quando a gente fala de paz, de amor, será que a gente está fazendo isso nos nossos lares? Com as pessoas que gostamos? Com as pessoas que não gostamos também? Estamos desejando mal? Estamos invejando? Isso, pessoal, a gente tem que refletir. Todos os dias. E os seus bons pensamentos, eles irão nortear as suas intenções, mas é a sua ação que vai modificar a sua vida. É a partir do momento que você começar a entender que você tem que dar um passo. Que você tem que sempre estar dando o próximo passo. Cara, mas é muito difícil a mudança. Lógico que é. Jesus nunca falou que seria fácil. Como eu disse aqui, o caminho é espinhoso. Mas a gente sempre tem que procurar melhorar. Mas melhora, gente, substancialmente, um pouquinho. É um pouquinho por dia. Não é uma mudança drástica. É uma mudança contínua. A vida nossa, as nossas encarnações, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. A gente não tem que fazer tudo num dia só. A gente tem que colher frutos diariamente. É um passo de cada vez. Certo? Aqui tem uma parábola, né? A parábola dos 2 filhos, não sei se vocês já ouviram, onde encaixa muito bem no que eu estou falando aqui. O pai chega ao primeiro filho e diz: filho, eu preciso da sua ajuda na vinha, preciso que você vá trabalhar comigo na vinha. E esse filho diz: pai, não vou. Mas depois ele se arrepende, ele acaba se arrependendo e acaba indo. E ele chega no segundo filho e diz a mesma coisa: filho, preciso que você vá trabalhar comigo na vinha. E esse filho: claro, pai, vou sim. Só que ele não vai. Quem fez a vontade do pai? O primeiro filho. Porque mesmo que ele tenha se negado, mas ele fez. Jesus fazia a comparação dos fariseus e dos publicanos. Lembrando que os publicanos eram os cobradores de impostos que a sociedade não gostava. Né? Eles eram considerados pessoas más, vamos dizer. E a primeira coisa do publicano era negar. Ele negava os ensinamentos, ele negava qualquer tipo de situação relacionado à religiosidade. Só que depois ele se arrependia daquilo. E ele ia pedir perdão para o pai. Pai, me perdoe, pois eu pequei, eu errei, e eu vou fazer diferente. E ele ia e agia. Os fariseus iam lá, pegava o livro sagrado, lia, proferia, mas não agia. Ele só ficava no conhecimento. É aí que está o detalhe dos escolhidos. A ação. É a ação baseada, logicamente, num pensamento, né, numa mudança de comportamento, de pensamento, mas somente a ação vai fazer a gente caminhar. Bom, esse trecho, especificamente, ele faz parte esse trecho que eu li agora, faz parte do Sermão da Montanha. Né? É o capítulo, no Sermão da Montanha, Mateus, capítulo 5 ao 7. Lá não só as bem-aventuranças, mas são descritas várias situações, né, que Jesus falou no monte. Então, nesse sermão, Jesus expôs os princípios fundamentais do reino de Deus, destacando a necessidade de uma transformação interior, a moral elevada, a prática do amor ao próximo e uma conexão íntima com o divino. A passagem serve como um aviso solene, alertando contra realmente a hipocrisia religiosa. Então aqui nós vamos pegar esses temas e só dar uma estratificada e entender como um é ligado ao outro. Primeira coisa, transformação interior ou reforma íntima. Né? Reino de Deus, reino dos céus, está dentro de nós. Cristo falava isso. Purifique nossos corações com mudanças de sentimentos e atitudes, e quando mudarmos a nossa frequência, tudo ao nosso redor começa a se transformar.
A gente acreditou, quando a gente falava reino dos céus, né? Pensava no céu, mas está dentro da gente. A transformação interior, como eu disse no início, é individualizada. Nós precisamos dar sempre o primeiro passo para a mudança. Então, voltando até para ser um pouco repetitivo, alinhar os pensamentos e transformá-los em ações, em boas atitudes. Quando nós começamos a ter boas atitudes, a mudar um pouco as nossas ações, porque às vezes a gente pensa assim, cara, mas eu tenho um problema sério com perdão, eu não consigo perdoar, o meu coração está petrificado. Mas começa com uma outra ação boa, não tenta mexer no perdão, tenta trabalhar a caridade, tenta trabalhar a benevolência, tenta trabalhar a fraternidade. Deixa o perdão de lado por enquanto, porque quando você jogar o seu foco para a caridade, para os bons sentimentos, automaticamente o que você tem de ruim, vamos chamar assim, vai começar a ficar mais baixo. E automaticamente você vai começar a agregar para a sua vida bons sentimentos, boas emoções, boas atitudes. Isso feito, a gente vai para o segundo tópico, a moral elevada. Como assim, né? A moral elevada, a gente pensa em moral elevada, já pensa numa pessoa soberba, né? Falar, tá com a moral lá em cima. Não tem nada disso. Moral elevada quer dizer os valores morais elevados. O que você entende sobre a vida, o que você entende sobre o perdão, sobre o amor, sobre o afeto, a caridade, né? Isso é moral elevada. Você começa a melhorar os seus valores através da transformação íntima. Quando você melhora os seus valores, você passa para o próximo passo, que é a prática do amor ao próximo. Porque a primeira vez que eu escutei, quando eu conheci o Espiritismo, a primeira vez que eu escutei amar ao próximo, eu era uma pessoa assim, muito complicada, né, para entender isso. E eu falava, como amar ao próximo, gente? Pelo amor de Deus, amar ao próximo, amar aos inimigos, que jeito? Só que a gente já pensa direto lá, né? Amar ao próximo. Não pensa nas etapas, que você tem que se transformar primeiro, que você tem que elevar sua moral, suas qualidades, aí você começa a praticar isso. Então aqui eu vou até ler aqui, quando começamos a sentir a mudança interior, a moral elevada, começaremos a praticar o amor ao próximo. Jesus, aí eu vou usar o exemplo de Jesus, não apenas ensinou sobre o amor, mas viveu em sua interação com as pessoas. Ele curou os doentes, consolou os aflitos, perdoou os pecadores e mostrou compaixão aos marginalizados. E aqui ele cita a parábola do bom samaritano, que eu acredito que muita gente conheça. Mas assim, vou falar. A parábola do bom samaritano tinha uma pessoa ferida na estrada. Quando dois religiosos passam por esse ser, não oferece ajuda, e o samaritano, que era uma pessoa excomungada naquela época, pelos fariseus principalmente, estende a mão e cuida daquele doente, daquele ferido. Estou dando uma resumida. Esse ser, com as suas atitudes, fez muito mais do que os outros, que só passou por cima e eram as pessoas que proferiam a devoção religiosa, as palavras de Deus, mas não ajudou o próximo. O bom samaritano não, foi lá, estendeu a mão e o ajudou. Tá? Então, isso é o que Jesus fazia. Né? Aqui diz, né? É um exemplo clássico disso, onde Jesus destaca que o amor ao próximo não conhece limites de raça, religião ou status social. Ensinou que devemos amar e servir aos outros de maneira prática, cuidando das necessidades físicas, emocionais e espirituais. E aí nós vamos para o quarto tópico, que é não mais importante, porque eu acho que todos são, mas eu acho que é o ápice, que é a conexão íntima com o divino. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação onde você sente realmente a espiritualidade com você, você sente Deus com você, essa energia cósmica com você, como você queira chamar, mas você se sente espiritualizado realmente, né?
Então a conexão íntima está na importância de um relacionamento pessoal e profundo com Deus. Sem esses 3 tópicos anteriormente, da transformação, da elevação da moral, dos valores morais e da ajuda ao próximo, você não vai conseguir chegar numa conexão com o divino. E Jesus, baseado na fé, amor e comunhão espiritual. E para Jesus, essa conexão íntima envolve uma entrega total ao amor divino e uma confiança inabalável na providência de Deus. E como, pessoal, quando nós já estamos nesse estágio, nós conseguimos a conexão divina? Através da oração. É o nosso caminho com Deus, né? Quando estamos com o nosso espírito tranquilo, né? Com as nossas boas ações tomadas, a nossa oração ela é muito mais forte. O caminho é muito mais rápido, né? Chega muito mais rápido ao Cristo e à espiritualidade. Porque estamos limpos, sem mágoas no coração. Você imagina, não sei se já aconteceu com vocês, de vocês fazer uma oração cansado, com raiva, com ódio, com mágoa, amargura. É terrível, porque você não está numa conexão boa. Agora, quando você está limpo, a conexão é limpa, você sente realmente aquela energia, você sente aquela energia sublime. E eu acho que depois disso vem um outro sentido, né, que é a mudança vibracional da pessoa. Quantos amigos nós tivemos já e a gente percebe às vezes que a luz daquela pessoa muda. Aquela pessoa se transforma. Você fala, nossa, tem algo de errado. Tem algo de errado, algo de certo, né, com essa pessoa. Ela está mais bonita, ela está alegre, ela está feliz. Ela está transbordando boas energias. Quando a gente começa essa conexão com o divino através da oração, a gente começa a elevar a nossa vibração. A vibração nossa, pessoal, ela é física também. Nós somos, tem como medir nosso campo vibracional através de hertz. E quando a gente eleva essa vibração, os espíritos de luz, a espiritualidade nos alcança. Quando a gente está vibrando aqui embaixo, nos sentimentos, tem uma escala que chama a escala de David Hopkins, que é um cientista, que ele montou uma escala desde o pior sentimento que podemos ter até o amor, que é o último. Dentro dessa escala, quando nós começamos a mudar a nossa vibração, a espiritualidade começa a nos abraçar, começa a chegar mais facilmente a nós. Quando nós estamos vibrando baixo, não consegue, né? Porque a gente não deixa. Há um bloqueio energético para que esses seres de luz não consigam nos alcançar. E aí é o contrário. São seres, os irmãozinhos, que ainda precisam evoluir, que estão desencarnados, que encostam na gente. Então, quando nos seus lares, vou usar o exemplo de lar, tá? Tem muita briga, muita discussão, muita desavença, muitas palavras ruins proferidas, muito provavelmente o ambiente está contaminado. O ambiente não vai conseguir chegar a seres ali para que eleve aquela vibração no ambiente. Porque depende da gente. Se a gente muda o ambiente, tudo muda. Eu lembro uma vez que um amigo meu foi vender uma casa. E a casa dele, realmente, você chegava lá, era uma coisa impressionante. Você chegava dentro da casa, você se sentia tão bem. Mas ele é um cara muito alto astral, um cara que é filântropo, ele ajuda o próximo, altruísta, a esposa dele também, eles viviam muito bem. E o rapaz que chegou para comprar a casa dele, ele sofria com depressão. E ele estava num momento muito mal, com a energia lá embaixo, né? E eu lembro que ele chegou na casa e falou para ele assim, cara, eu gostei da sua casa, mas igual a sua eu vi várias. Mas eu quero comprar sua casa por um motivo. A energia que eu sentia, que eu nunca senti na minha vida. Só que o que ele não entende é que daqui a pouco a casa vai absorver a energia de quem? Dele. Ele vai plasmar energia naquela casa. Porque são as pessoas que plantam energia no lugar, que plasmam energia no lugar. Eu não sei se já aconteceu com vocês de chegar num ambiente
e vocês percebem que o ambiente está carregado. Está pesado. Por quê? Porque ali tem muita energia pesada. Você imagina agora se nós saímos daqui e vamos lá para a faixa de Gaza. O que não tem de dor ali, sofrimento? Está tudo plasmado. Então, a nossa vibração, talvez aqui, seja um ponto crucial para a mudança de ambiente. Só que a gente não consegue, gente, mudar sem todos esses itens que você tem anteriormente. Porque você não vai acordar um belo dia e vai falar assim, hoje eu vou mudar a vibração daqui. Hoje eu vou... Não, é um processo. Lembra da corrida de 100 metros e da maratona que eu falei? É um processo, é um pouquinho por dia, é fazer um pouquinho por dia, é mudar um pensamento por dia. Se você é uma pessoa negativa, começa na hora que você vier os pensamentos negativos, começa a colocar um positivo no meio. Toda vez. Faz esse teste. Não estou falando de guru, autoajuda, nada disso, de todo dia você levantar e agradecer, aquilo lá. Não. Só tenta mudar um pouquinho, que a mudança vai ser drástica. Em resumo, vou ler aqui um resumo que eu escrevi, que é um pouquinho extenso, porque senão não vou lembrar de tudo. Mas em resumo, Jesus enfatizou a necessidade de uma transformação interior que se manifesta em uma vida de amor ao próximo. Isso é importante. Ele nos chamou para viver de maneira compassiva, perdoar aqueles que nos prejudicam, ajudar os necessitados e trabalhar para a justiça e para a paz. Esses ensinamentos não apenas nos desafiam a crescer espiritualmente, mas também a criar um mundo mais amoroso e acolhedor ao nosso redor. Ele nos mostrou que a verdadeira fé é dinâmica, transformadora e expressa-se na maneira como vivemos nossas vidas diárias em relação aos nossos irmãos. Aqui eu queria citar algumas personalidades, porque eu citei os falsos profetas. Só que agora eu vou citar essas personalidades que seguiram o exemplo de Jesus. Esses sim, eu faço questão de citar nomes. O primeiro deles, São Francisco de Assis, que é conhecido pelo seu amor aos animais, à natureza, mas principalmente por devoção aos pobres e a sua vida de simplicidade. Lembrando que São Francisco de Assis era afortunado materialmente falando. Ele abandonou tudo, toda a sua riqueza material, para dedicar-se aos menos afortunados. Porque ele entendeu que o sentido da vida realmente está no preenchimento interior e não no exterior. Está sempre dentro e não lá fora. Mahatma Gandhi foi um líder pacifista, ativista pelos direitos civis na Índia. Pregava a não violência, a resistência pacífica e a igualdade de todos os seres humanos. Demonstrou que a verdadeira fé se manifesta na luta pelos direitos dos outros e na promoção da paz. E ela não pode faltar, né? Madre Teresa de Calcutá dedicou sua vida inteira ao serviço dos mais pobres. Fundou a Congregação Missionárias da Caridade. Cuidava dos doentes terminais, órfãos e pessoas sem tetos. Sua abnegação, amor e cuidado pelos menos favorecidos exemplificavam a prática genuína do amor ao próximo ensinada por Jesus. Esses estão muito longe da gente, correto? Eu acho que a gente está muito longe de alcançar personalidades como essa. Só que tem um aqui que eu quero citar e enfatizar. Oskar Schindler, já ouviram falar? Oskar Schindler foi um industrialista alemão. Quem assistiu o filme A Lista de Schindler, né? Ele salvou nada mais nada menos que 1.200 judeus do Holocausto, empregando-os em sua fábrica de esmalte e munição. Só que o Oskar Schindler não nasceu como São Francisco de Assis, Madre Teresa, né? E tantos outros aí que vieram fazer o bem. Ele nasceu capitalista. A guerra para ele, na época da Segunda Guerra Mundial, na época do nazismo, ele queria lucrar com a guerra, vender munições para os países, para a Alemanha, para que ele pudesse lucrar. Só que no meio do trajeto, ele pensou e falou, rapaz, tem algo muito errado aqui. Algo tocou no coração dele e ele começou a mudar o comportamento dele. Então ele começou a empregar os judeus em sua fábrica, na lotação máxima, correndo risco de morte, porque se os nazistas descobrissem, ele seria morto com certeza, para salvar esses judeus. Ele morreu, ele faleceu, ele desencarnou em 74,
e 74 ou 75, se eu não me engano, e eu assisti um documentário que muitos judeus agradeceram muito ele por ter feito o que ele fez, né? Então você vê como é possível, na mesma encarnação, um ser que era totalmente capitalista querer lucrar com a guerra, e ele se transformou num benfeitor, onde salvou 1.200 almas, 1.200 vidas. Isso é marcante, né? Uma personalidade dessa. Isso está no nosso alcance, com toda certeza. Entre outros pessoais que, assim, a gente tem muitos exemplos, né? Mas assim, eu gosto de citar às vezes os médicos e profissionais da saúde que são voluntários nessas obras, organizações de ajuda humanitária, voluntariado em abrigos e albergues, educação e alfabetização em comunidades carentes, trabalho em prisões e reabilitação, pessoas que dedicam seu tempo para outros, para o bem comum da sociedade, para transformar isso aqui, para transformar o planeta, né? Pessoas que já fizeram sua reforma íntima, mas estão atrás de fazer benevolência ao próximo. E concluo dizendo o seguinte, que ao explorarmos esse tema, percebemos a profunda sabedoria e necessidade de uma vivência autêntica da fé. Realmente, como Jesus diz, né, a fé é viva e ativa. Muitos podem se declarar seguidores, mas poucos realmente internalizam e expressam os valores de Cristo em suas vidas. A jornada espiritual requer mais do que palavras, exige ações sinceras, humildade, caridade e um coração aberto ao amor universal. Eu peço assim encarecidamente que a gente possa refletir sobre essa lição de hoje aqui, que é uma lição assim profunda, principalmente quando a gente estuda, porque eu, Léo, tenho uma interpretação às vezes desse estudo, mas às vezes vocês vão ter uma outra interpretação, porque cada um é cada um, né? E às vezes aquilo serve muito para nós. E é isso, pessoal. Eu, assim, de verdade, fico muito feliz, né, de poder estar apresentando os trabalhos aqui, estudando com vocês, transmitindo esse conhecimento, que para mim faz um bem enorme, né, aprofundar-se nesses temas. Eu acredito, para todos os expositores aqui, que vêm apresentar, se aprofunda no tema, aprende mais um pouquinho e poder passar um conhecimento, né, para a gente refletir, é uma coisa muito boa, muito sublime, tá bom? Muito obrigado pela paciência, espero estar aqui, eu acredito que agora só o ano que vem, estamos aproximando o final do ano aí, e eu desejo muita luz e paz a todos. Tá? Obrigado.